Faltam poucos dias para o fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda e mais de 11 milhões de contribuintes ainda não declararam. A Receita Federal espera receber 28,8 milhões de declarações até o dia 30 de abril, mas muita gente tem dificuldades para preencher os formulários. Assim como no ano passado, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil em 2017 deve declarar. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo, Isabela Correia. Oi, Isabela. Boa tarde, Lisa, e também boa tarde a você que nos acompanha tanto pela rádio quanto também pela TV Univale. Nós gostamos sempre de avisar que você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale e também pelo Instagram no @VivaVozUnivale. Bom, hoje o nosso convidado é o professor Jefferson Rafael Urnal, do curso de Ciências Contábeis aqui da Univale. Obrigada pela presença, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando e esclarecendo algumas dúvidas e a gente comentar um pouquinho mais sobre a declaração do imposto de renda, né? Bom, faltam pouquíssimos dias e tem gente ainda que não conseguiu entregar a sua declaração. Em termos gerais, houve muita mudança na forma de declarar esse ano, professor? Não houveram grandes mudanças, né? O programa continua sendo disponibilizado pela Receita Federal nos mesmos moldes, né? O que acrescentou-se esse ano é em relação às informações de imóveis e automóveis, veículos automotores em geral, que para os bens imóveis, a partir do ano que vem, será obrigatória a informação do número do IPTU, metragem, enfim, alguns detalhes a mais que antes alguns contribuintes deixavam de informar no histórico, né, o que acabava dificultando a interpretação da declaração por parte da Receita Federal. E da mesma forma, para os veículos, a partir do ano que vem já será obrigatória a informação do número do Renavan. Esses campos já foram habilitados na declaração deste ano para que o contribuinte já fosse se familiarizando com isso e já pudesse ir acrescentando essas informações. Assim, evita de no ano que vem não ter os dados em mãos e acabar tendo mais problemas, né? Esse é o principal problema, porque a gente comentava antes do início do programa, os brasileiros acabam sempre fazendo isso, né? Já é de praxe ficar tudo para a última hora. É problema com dificuldade de preenchimento? É falta de organizar os documentos? Como é que você vê no seu contato direto com essas pessoas? O que a gente percebe é que, na verdade, as pessoas elas acabam deixando para o último momento algumas por não ter certeza de qual a documentação, né, que precisa apresentar, ou qual a informação que você precisa juntar para levar ao contador ou para fazer o próprio preenchimento. Mas a grande maioria é que acaba vendo que o prazo é grande, são 2 meses aí, e vai deixando sempre para o último momento, né? Então é aquele jeitinho brasileiro, né? Hoje mesmo o Sescom publicou uma notícia informando de que 39% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração. E a gente está só 5 dias do final do prazo, né? Bom, e neste ano o contribuinte também poderá saber, no momento que ele entregar a declaração, a chamada alíquota efetiva do imposto de renda. Professor, o que seria isso? A alíquota efetiva, ela é o cálculo... nós temos a tabela progressiva, né, para que todos entendam, que vai de 7,5% a 27,5%, só que dentro dessas faixas de tributação ocorrem algumas deduções, né, que são previstas na legislação, e o que acaba reduzindo essa alíquota. Então, na tabela é expresso o valor de 27,5%, por exemplo, só que, no entanto, com as deduções que o contribuinte tem autorização de deduzir da sua base de cálculo do imposto, essa alíquota acaba reduzindo. Assim como também a própria tabela traz algum desconto, né, um valor fixo de desconto para aquela faixa. Então, esse campo da alíquota efetiva é uma forma de transparência com o contribuinte, né, para informá-lo qual a real alíquota sobre o seu rendimento que ele está pagando a título de imposto de renda. Sr. Jefferson, esse ano não houve aumento no valor do rendimento anual para o cálculo, né, do imposto.
Hoje, quem é que precisa pagar? Como é que está essa situação de fato, né, na vida do brasileiro? Isso. Hoje, todo contribuinte que recebe anualmente acima de R$ 28.559, ele é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Esse valor, no entanto, ele já para quem é funcionário registrado com carteira assinada, ele já é deduzido mensalmente, né, na folha de pagamento do contribuinte, com base nesse valor estimado anual, né? Que, claro, é diluído entre os 12 meses do ano. Então, essa declaração de ajuste, ela vem justamente para verificar se você pagou a mais, em tese, durante o ano, né? Ou se você teve algum rendimento que não está contemplado nas declarações emitidas pelas empresas, para que você pague a parcela adicional do imposto. Bom, professor, e a declaração do imposto de renda, ela pode ser feita somente por contadores ou por outras pessoas também? Qualquer pessoa pode fazer a sua declaração do imposto de renda. O que ocorre é que muitas pessoas têm dúvidas em relação ao que elas precisam informar, aos campos corretos que elas precisam utilizar para adequar essas informações. No entanto, quanto a isso, por isso que muitos procuram o auxílio dos contadores, né? Mas não exclusivamente o contador precisa ser um contador para fazer. Qualquer pessoa pode abrir o programa. Hoje ela pode ser feita baixar o programa no computador, ou ainda tem os aplicativos para smartphones e tablets, né? Quando a declaração for um pouco mais complexa, vai exigir que o contribuinte faça o download no seu computador. Mas em situações simples, é possível fazer até pelos aparelhos móveis que tem. É uma forma também de facilitar isso. E quando a gente verifica o programa do imposto de renda, a gente percebe que, na verdade, ele é bem intuitivo, ele é fácil de ser utilizado. Ainda se vê um receio do contribuinte em ler as informações que estão lá e interpretar os documentos que elas recebem. Agora, em algumas matérias a gente observa que especialistas da área orientam para até aquelas pessoas que não atingiram esse teto, que elas também façam a declaração, porque é vantajoso. Você concorda, professor? Com certeza. À medida que você vai fazendo a sua declaração de imposto de renda, mesmo não tendo a obrigatoriedade, você vai gerando o seu histórico, né, da sua evolução patrimonial e tudo mais. E hoje as instituições financeiras têm solicitado muito a declaração do imposto de renda. Então, mesmo não sendo obrigatório, a declaração do imposto de renda é um documento que vem a comprovar efetivamente a sua renda, tanto para fins de financiamento do imóvel, de um veículo, enfim, né? Bom, e também existem várias formas de prestar contas com a Receita Federal e é possível obter pela declaração completa, pela conjunta ou pela simplificada. Professor, qual que é a diferença de cada uma? Na declaração de imposto de renda pelo modelo simplificado, o contribuinte recebe um desconto já calculado pelo próprio programa, né, estipulado na legislação, até o limite de 16 mil e tantos reais. Esse desconto é calculado sobre o valor do rendimento informado. Nessa modalidade, ele não tem a obrigatoriedade e também, mesmo que informe as deduções que são consideradas legais, isso não vai afetar o cálculo do imposto do contribuinte. Então, o valor a pagar ou a restituir vai ser determinado pela legislação com base nos rendimentos informados. Já na declaração completa, você informa todos os seus rendimentos e também as deduções. Aí você vai ter as deduções com dependentes, deduções com despesas médicas, odontológicas, com instrução. Então, são séries de despesas que são abatidas do valor da base de cálculo do imposto. Certo, e essa que talvez dê alguma vantagem se você tem alguns gastos possíveis de serem deduzidos. Aliás, eu acabei de encontrar uma matéria muito interessante que comenta exatamente as bobagens que as pessoas querem declarar no seu imposto de renda. Achei engraçado.
E eu acho que é esclarecedor, como, por exemplo, gastos com academia. Não pode, né, professor? Não são gastos dedutíveis, não. Quais seriam, então? Isso, são basicamente despesas com instrução, né? Pode ser de nível superior, de nível médio, técnico. Além da instrução, despesas médicas, tanto para profissionais quanto para as clínicas, né? E, da mesma forma, despesas odontológicas. Essas são as principais deduções que ocorrem, né? A gente sabe que é rotineiro do contribuinte vivenciá-las. E a orientação é sempre de que, incorrendo essas despesas durante o ano, que o contribuinte vá guardando esses comprovantes, seja recibo, nota fiscal, para quando chegar a hora de fazer a declaração do imposto de renda, ela tenha isso em mãos. Porque, por mais que ela já disponha dessa sistemática da declaração simplificada, há situações em que essas despesas vão acabar trazendo um benefício tributário para ela. Então, vale mais a pena fazer a declaração pelo modo completo. E algumas clínicas e, enfim, médicos acabam dando um recibo simples. E esse recibo que não informa, por exemplo, o CPF ou CNPJ, enfim... esse tipo de documento é válido para a declaração? O ideal é que o recibo, mesmo sendo recibo simples, que contenha os dados do contribuinte, né? É fundamental que esteja especificado o CPF, nome, né, de quem realmente fez o pagamento teve a despesa com aquela consulta, enfim, né? Para que seja válido, com o carimbo do médico e tudo mais. Que os profissionais liberais, esses profissionais médicos, dentistas autônomos, eles podem sim entregar esse documento, recibo simples, ao invés de uma nota fiscal, né? Mas é fundamental de que tenham todas essas informações em relação ao contribuinte pagador. Professor, e para a declaração de imóveis, elas devem ser lançados os valores de mercado ou o valor na qual ele foi adquirido? O valor é sempre o custo histórico, ou seja, o valor pelo qual ele foi adquirido, né? Então, inclusive em situações de financiamento, a orientação é que você lance lá na ficha de bens e direitos o valor do imóvel que já foi pago. E à medida que o financiamento vai sendo liquidado, ou mesmo em casos que você parcele com a construtora, você vai, ano a ano, adicionando esse valor ao imóvel. E isso lá nos dados adicionais da descrição do imóvel, você vai descrever exatamente o que é que foi pago durante aquele ano e o saldo acumulado. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já a conversar com o professor Jefferson Urnal. O assunto aqui é imposto de renda. Estamos de volta com o Viva Voz, que hoje está falando sobre imposto de renda. O nosso entrevistado é o professor Jefferson Rafael Urnal, aqui do curso de Ciências Contábeis. Bom, professor, no ano passado, o Laboratório Fiscal da Univale, em parceria com a Receita Federal, criou o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, e para a realização de atividades de educação fiscal para acadêmicos do curso. Eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que funciona isso. Isso, no final do ano passado, firmamos essa parceria Univale e Receita Federal, desse núcleo de apoio contábil fiscal. O NAF, ele visa atender tanto as pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, de empresários, né, de pequenas e médias empresas, hoje inclusive as microempresas e o tão conhecido MEI, né? Esse projeto, ele tem justamente a intenção de poder auxiliar essas pessoas, por exemplo, agora na situação do imposto de renda. Não tem condição de pagar para um contador fazer e elas têm dúvidas. Então, a Receita Federal, em parceria com as instituições de ensino, como é o caso da Univale, firmam essas parcerias para promover essa assistência às pessoas físicas, né? Então, a gente já vem atendendo agora, nessas últimas semanas, a comunidade em geral, não necessariamente é só para o meio acadêmico, atendemos o público interno e as pessoas da comunidade. Não precisa ser apenas agora, na época de declaração de imposto de renda. Durante o ano surgem situações, surgem dúvidas que eu quero tirar em relação
meu imposto de renda, CPF, alguma notificação de Receita Federal, o microempreendedor, como ele faz o cadastro, né? São diversos serviços que a gente está iniciando esse processo, né, de prestação de serviço à comunidade. Bom, o NAF ele também está realizando atendimento gratuito às pessoas que querem realizar as declarações de imposto de renda. Professor, como é que funciona exatamente o trabalho do NAF? Onde que fica? O NAF tem atendimento às terças e quintas-feiras à tarde, entre 14 e 17h30, no Laboratório Contábil. Fica na sala 206 do bloco B7, aqui da Univale. O agendamento pode ocorrer por e-mail. O e-mail naf@univale.br. Não necessariamente ou obrigatoriamente tem que se fazer esse agendamento. No entanto, a gente orienta que se faça porque se há muitas pessoas para o atendimento, acaba demorando, a pessoa tem outro compromisso, né? Então, a gente orienta que se faça o agendamento através do e-mail. E esse é um atendimento gratuito, então? É um atendimento gratuito, exatamente. Bacana. Agora, voltando então para o imposto de renda, já dá tempo ainda, hein, pessoal que ainda não fez sua declaração, quem sabe faz aqui no campus da Univale, aqui em Itajaí. Agora, quais são os principais problemas que as pessoas veem no momento de fazer a sua declaração? Muitas não sabem como fazer a declaração da compra de um imóvel que financiou no sistema habitacional ou no Minha Casa Minha Vida, como tem sido bem difundido ultimamente, né? Aproveitando esse exemplo, é o valor total do financiamento que ela deve declarar? O valor pago durante o ano. Pago. Essa é uma dúvida bem frequente, bem recorrente. Então, ela tem dúvida em relação aos imóveis, em relação ao que ela precisa declarar de suas contas bancárias, se eu tenho que declarar aluguel ou não. Enfim, rendimentos a gente sabe que tem que declarar, né? No entanto, a pessoa às vezes vem, não sei onde declarar, como eu vou informar isso no meu imposto de renda, quanto imposto eu vou pagar sobre isso. São as dúvidas mais frequentes. No caso da caderneta de poupança, por exemplo, ela deve ser declarada mesmo que não haja uma cobrança de imposto, não é? Exatamente. Tem campo próprio onde vai informar qual o valor que você tem disponível na conta poupança. Há um campo próprio para informar os rendimentos que você recebeu. Tem, inclusive, na própria declaração, ela traz bem específico, rendimento isento. Perfeito. Então, o contribuinte já consegue visualizar isso no próprio preenchimento da declaração. Não vai ter medo, né? Depois não precisa de ainda ter medo de ter que pagar nada. Exatamente. Professor, e quem pode ser dependente para os fins do imposto de renda? Filhos, os pais, até avós. Dependendo da situação judicial. Normalmente são os pais, né? Pais e filhos são os mais comuns. No entanto, se você deter a guarda judicial de outra criança, você pode informar. Os cônjuges também entram como dependentes. Esses são os principais. Agora, uma mesma pessoa não pode aparecer como dependente em duas declarações, ou pode? Não, exatamente. Se temos um filho, ou eu declaro, ou a minha esposa vai declarar como dependente. Se as duas pessoas declararem, na própria transmissão do imposto de renda, já vai ocorrer essa mensagem de que o dependente informado já foi declarado anteriormente pelo cônjuge. Queria só aproveitar, você falou uma situação que é passível de cair na tão temida malha fina, né? Exatamente. O que pode gerar uma malha fina, professora? Informações incorretas em relação aos rendimentos, tanto por digitação do valor incorreto quanto por omissão. Às vezes as pessoas tem mais de uma fonte de renda e acaba declarando uma só, porque em uma atinge o valor dos 28 mil e na outra não. Aí imagina que daquela que foi o valor menor não precisa declarar. E não é assim. Então, as empresas, elas transmitem essas informações à Receita Federal e o valor, então, que a pessoa física precisa declarar é o valor global. Então, se ela tem mais de uma fonte de renda, ela vai precisar informar as duas, mesmo que em uma seja pouquinho. Ela não pode decidir, não, essa aqui nem precisa. Essa daqui eu não vou informar, precisa informar sim. São as situações mais
perigosas, vamos dizer assim, Isso. né? Situações onde você informe, por exemplo, pagamento a um profissional liberal e esse profissional não informou, né? Acontece também. Mas normalmente, assim, as pessoas têm um certo receio, cair na malha fina, vai com medo para a Receita Federal. E não é bem assim, né? Normalmente, quando você cai em malha, você é chamado a apresentar os documentos, simplesmente isso. Então, quando você declara e tem posse daqueles documentos, não tem problema nenhum. Bom, professor, e o que acontece se uma pessoa colocar um valor incorreto? Ela pode corrigir isso? Sim, ela pode fazer a retificação dos valores. Normalmente, inclusive, se falta alguma informação ou a informação está incorreta, a Receita Federal, antes de chamar o contribuinte a prestar esclarecimento em relação a isso, ela o notifica, informando que há divergência e permite que o contribuinte faça automaticamente, via internet, essa retificação. Então, pode sim a qualquer tempo ser retificado valores que você identificar que foram informados errados. Agora, imagino que seja mais adequado que você faça isso por sua própria vontade, né? Sem ser chamado para corrigir. Não Com é? certeza. Professor, agora, aposentados, como é que funciona a declaração no caso de pessoas aposentadas? As pessoas aposentadas também recebem esse informe de rendimentos, semelhante a pessoas empregadas em empresas, onde vai estar discriminado o valor da parcela que são tributados e da parcela isenta, porque aposentados com mais de 65 anos têm direito a receber uma certa quantia isento do imposto de renda. Essa informação ela consta do informe de rendimentos emitido pela Previdência Social. Então, são 24 mil e pouquinho que pro aposentado é isento de imposto de renda. Acima desses valores, ele vai pagar o imposto normalmente. Normal. Bom, professor, e as pessoas que têm alguns valores a ser restituído, quando que elas podem receber? Elas vão receber a partir do momento em que a Receita Federal fizer o processamento e ela faz a publicação dos lotes de restituição, né? Normalmente, no mês de junho, ela publica qual será o prazo e aí ela vai determinar em lotes daquele momento até o final do ano, até dezembro. Então, para você saber quando você vai receber a sua restituição, você pode consultar o processamento da sua declaração no site da Receita Federal. Lá vai constar qual o lote em que a sua declaração está enquadrada, para que assim você possa se programar em relação ao recebimento desses rendimentos. Agora, eu não sei se você tem essa informação, mas a gente imagina que as declarações vão sendo analisadas por ordem de chegada. É isso mesmo? Isso. O critério é esse, com uma exceção de que na própria declaração você tem a possibilidade de informar caso a pessoa sofra de alguma doença grave ou de moléstia grave, né? Então, para essas pessoas e para os aposentados, as declarações, não que elas sejam processadas antes, mas a restituição, quando elas têm a restituir, essa restituição vai entrar nos primeiros lotes. Então, a prioridade de restituição é para essas pessoas, mas o processamento é pela ordem de chegada. Professora, e em quais casos as pessoas têm esse direito de ter o seu valor restituído? Quando o desconto gerado durante o ano for maior. Essa situação ela é comum porque pelo desconto simplificado você acaba gerando um desconto na sua base de cálculo, né? E com isso, claro, diminui o que você teria de valor a pagar. E da mesma forma, quando você faz a declaração completa, você comprova que teve determinadas despesas, diminui o valor que já foi descontado. Porque durante o ano, esses descontos que vão sendo efetuados, eles vão considerar apenas o dependente que você tiver informado para a empresa ou órgão em que você trabalha. As demais despesas não estão sendo consideradas. Por isso existe a declaração de ajuste anual, que é justamente para ver qual a situação. Se foi descontado a maior, para que você possa receber de volta, ou, no caso de ter sido descontado a menor,
que normalmente é quando você tem mais de uma fonte de renda que ocorre isso, para que você faça o pagamento da parcela adicional. Declaração de ajuste anual. Declaração é isso que nós de ajuste estamos anual. fazendo. Exatamente. Professor, muito bacana, então, agradecemos muito sua participação. Quer dar uma última dica aí para as pessoas que ainda estão aí preenchendo seus formulários, enfim? Quem está aí, por favor, não deixe de entregar sua declaração. Lembramos que no dia 30 encerra esse prazo, só temos mais 5 dias. E para quem não fizer essa entrega, há também aplicação de multa. Então, vamos evitar isso e vamos ficar em dia com o leão, né? A declaração é fácil e precisando de ajuda, a gente está aqui com o NAF à disposição. Muito obrigada. Então, nós conversamos com o professor Jefferson Rafael Urnal, do curso de Ciências Contábeis aqui da Univale. Bacana, né, Isabela? Muito bacana. E nós finalizamos, então, mais um programa e até o próximo.